O capítulo 16 do segundo livro dos Reis trata sobre o reinado de Acás, rei de Judá. E o que mais? Não, é só isso mesmo. Então, o capítulo 16 do segundo livro dos Reis é sobre isso, o reinado de Acás, rei de Judá. Eu estou aqui nesse canal numa jornada que é gravar ou conseguir, entender um pouco de todas as histórias bíblicas, de todos os capítulos, de todos os livros. E eu já gravei todos os capítulos do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro Reis, e atualmente estou no livro de segundo Reis. Então vamos lá, capítulo 16. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Acás ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real e enviou-os como presente ao rei da Síria. Este atendeu o pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou seus habitantes para Kir e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou o sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para a sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco, o rei viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal. Derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue de seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou no lado norte do altar. Então o rei Acás deu estas ordens ao sacerdote Urias no altar grande: ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e a sua oferta de cereal, e o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos, dos sacrifícios, mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei Acás tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis, tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentava e o colocou sobre uma base de prata. Por causa do rei da Síria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Acás descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Beleza, então esse foi o texto do capítulo 16 do segundo livro dos Reis, que é um dos primeiros livros do Antigo Testamento. A partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, primeiro, segundo Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis. Próximo vídeo, capítulo 17, vídeo anterior, capítulo 15, vou deixar aqui no final, valeu. O capítulo 16 do segundo livro dos Reis trata sobre o reinado de Acás, rei de Judá. E o que mais? Não, é só isso mesmo. Então o capítulo 16 do segundo livro dos Reis é sobre isso, o reinado de Acás, rei de Judá. Eu estou aqui nesse canal numa jornada que é gravar ou conseguir, entender um pouco de todas as histórias bíblicas, de todos os capítulos, de todos os livros. E eu já gravei todos os capítulos do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro Reis, e atualmente estou no livro de segundo Reis. Então vamos lá, capítulo 16. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade
quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Acás ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real, enviou-os como presente ao rei da Síria. Este atendeu o pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou seus habitantes para Kir e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou o sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para a sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco, o rei viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal. Derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue de seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou no lado norte do altar. Então o rei Acás deu estas ordens ao sacerdote Urias no altar grande: ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e a sua oferta de cereal, e o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos, dos sacrifícios, mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei Acás tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis, tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentava e o colocou sobre uma base de prata. Por causa do rei da Síria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Acás descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Beleza, então esse foi o texto do capítulo 16 do segundo livro dos reis, que é um dos primeiros livros do Antigo Testamento. A partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1º, 2º, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. Próximo vídeo, capítulo 17, vídeo anterior, capítulo 15, vou deixar aqui no final, valeu. O capítulo 16 do segundo livro dos reis trata sobre o reinado de Acás, rei de Judá. E o que mais? Não, é só isso mesmo. Então, o capítulo 16 do segundo livro dos reis é sobre isso, o reinado de Acás, rei de Judá. Eu estou aqui nesse canal numa jornada que é gravar ou conseguir, entender um pouco de todas as histórias bíblicas, de todos os capítulos, de todos os livros. E eu já gravei todos os capítulos do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Reis, e atualmente estou no livro de 2º Reis. Então vamos lá, capítulo 16. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser,
rei da Síria, sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Acás ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real e enviou-os como presente ao rei da Síria. Este atendeu o pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou seus habitantes para Kir e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou o sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para a sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco, o rei viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal. Derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue de seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor e o colocou no lado norte do altar. Então o rei Acás deu estas ordens ao sacerdote Urias no altar grande: ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e a sua oferta de cereal, e o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos, dos sacrifícios, mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei Acás tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis, tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentava e o colocou sobre uma base de prata. Por causa do rei da Síria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Acás descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Beleza, então esse foi o texto do capítulo 16 do segundo livro dos reis, que é um dos primeiros livros do Antigo Testamento. A partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1º, 2º, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. Próximo vídeo, capítulo 17, vídeo anterior, capítulo 15, vou deixar aqui no final, valeu. O capítulo 16 do segundo livro dos reis trata sobre o reinado de Acás, rei de Judá. E o que mais? Não, é só isso mesmo. Então, o capítulo 16 do segundo livro dos reis é sobre isso, o reinado de Acás, rei de Judá. Eu estou aqui nesse canal numa jornada que é gravar ou conseguir, entender um pouco de todas as histórias bíblicas, de todos os capítulos, de todos os livros. E eu já gravei todos os capítulos do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Reis, e atualmente estou no livro de 2º Reis. Então vamos lá, capítulo 16. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Acás ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real e enviou-os como presente ao rei da Síria. Este atendeu o pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou seus habitantes para Kir e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou o sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para a sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco, o rei
viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal. Derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue de seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou no lado norte do altar. Então o rei Acás deu estas ordens ao sacerdote Urias no altar grande: ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e a sua oferta de cereal, e o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos, dos sacrifícios, mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei Acás tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis, tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentava e o colocou sobre uma base de prata. Por causa do rei da Síria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Acás descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Beleza, então esse foi o texto do capítulo 16 do segundo livro dos reis, que é um dos primeiros livros do Antigo Testamento. A partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1º, 2º, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º livro dos reis, 2º livro dos reis. Próximo vídeo, capítulo 17, vídeo anterior, capítulo 15, vou deixar aqui no final, valeu. O capítulo 16 do segundo livro dos reis trata sobre o reinado de Acás, rei de Judá. E o que mais? Não, é só isso mesmo. Então, o capítulo 16 do segundo livro dos reis é sobre isso, o reinado de Acás, rei de Judá. Eu estou aqui nesse canal numa jornada que é gravar ou conseguir, entender um pouco de todas as histórias bíblicas, de todos os capítulos, de todos os livros. E eu já gravei todos os capítulos do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Reis, e atualmente estou no livro de 2º Reis. Então vamos lá, capítulo 16. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Acás ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real e enviou-os como presente ao rei da Síria. Este atendeu o pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou seus habitantes para Kir e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou o sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para a sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco, o rei viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal. Derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue de seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou no lado norte do altar. Então o rei Acás deu estas ordens ao sacerdote Urias no altar grande: ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e a sua oferta de cereal, e o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos, dos
sacrifícios, mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei Acás tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis, tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentava e o colocou sobre uma base de prata. Por causa do rei da Síria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Acás descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Beleza, então esse foi o texto do capítulo 16 do segundo livro dos reis, que é um dos primeiros livros do Antigo Testamento. A partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1º, 2º, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. Próximo vídeo, capítulo 17, vídeo anterior, capítulo 15, vou deixar aqui no final, valeu. O capítulo 16 do segundo livro dos reis trata sobre o reinado de Acás, rei de Judá. E o que mais? Não, é só isso mesmo. Então, o capítulo 16 do segundo livro dos reis é sobre isso, o reinado de Acás, rei de Judá. Eu estou aqui nesse canal numa jornada que é gravar ou conseguir, entender um pouco de todas as histórias bíblicas, de todos os capítulos, de todos os livros. E eu já gravei todos os capítulos do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Reis, e atualmente estou no livro de 2º Reis. Então vamos lá, capítulo 16. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Acás ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real e enviou-os como presente ao rei da Síria. Este atendeu o pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou seus habitantes para Kir e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou o sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para a sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco, o rei viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal. Derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue de seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou no lado norte do altar. Então o rei Acás deu estas ordens ao sacerdote Urias no altar grande: ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e a sua oferta de cereal, e o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos, dos sacrifícios, mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei Acás tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis, tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentava e o colocou sobre uma base de prata. Por causa do rei da Síria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Acás descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Beleza, então esse foi o texto do capítulo 16 do segundo livro dos reis, que é um dos primeiros livros
do Antigo Testamento. A partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1º, 2º, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º livro dos Reis, 2º livro dos Reis. Próximo vídeo, capítulo 17, vídeo anterior, capítulo 15, vou deixar aqui no final, valeu. O capítulo 16 do 2º livro dos Reis trata sobre o reinado de Acás, rei de Judá. E o que mais? Não, é só isso mesmo. Então, o capítulo 16 do 2º livro dos Reis é sobre isso, o reinado de Acás, rei de Judá. Eu estou aqui nesse canal numa jornada que é gravar ou conseguir, entender um pouco de todas as histórias bíblicas, de todos os capítulos, de todos os livros. E eu já gravei todos os capítulos do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Reis, e atualmente estou no livro de 2º Reis. Então vamos lá, capítulo 16. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Acás ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real e enviou-os como presente ao rei da Síria. Este atendeu o pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou seus habitantes para Kir e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou o sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para a sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco, o rei ouviu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal. Derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue de seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou no lado norte do altar. Então o rei Acás deu estas ordens ao sacerdote Urias no altar grande: ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e a sua oferta de cereal, e o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos, dos sacrifícios, mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei Acás tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis, tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentava e o colocou sobre uma base de prata. Por causa do rei da Síria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Acás descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Beleza, então esse foi o texto do capítulo 16 do 2º livro dos Reis, que é um dos primeiros livros do Antigo Testamento. A partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1º, 2º Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º livro dos Reis, 2º livro dos Reis. Próximo vídeo, capítulo 17, vídeo anterior, capítulo 15, vou deixar aqui no final, valeu!